Olá, bem-vindos ao nosso programa Olhar de Estilo pela Primer TV. Hoje nós vamos falar sobre a dinâmica das relações afetivas e familiares sob esse olhar sistêmico. Para isso, a nossa convidada, Fernanda Fontoura, que é psicoterapeuta sistêmica familiar e vai poder falar um pouco mais sobre esse assunto com mais propriedade. Bem-vinda, Fernanda. Obrigada, boa tarde, um prazer estar aqui hoje. É um prazer nosso ter você novamente aqui. Fernanda, começa falando pra gente como é que funciona, porque assim, a gente vê a realidade de muitas famílias e o quanto que isso é prejudicial não apenas para a pessoa que está, por exemplo, pegar a questão afetiva, de relacionamento afetivo, casal, o quanto que aquilo é prejudicial não apenas para, no caso, o cônjuge, né, mas todo o sistema familiar, ele acaba sendo afetado, influenciado por a gente pode falar, uma disfunção familiar? Você diz no caso da violência, das agressões... Isso, no relacionamento abusivo. Tá. Quando a gente encontra relacionamentos abusivos dentro de uma família, isso significa que isso já vem de outras gerações, né? Aquela família, aquele filho que está sofrendo, né, um relacionamento abusivo dentro do seu próprio casamento, ou namoro, ou noivado, já é uma pessoa que experienciou diretamente, ou às vezes até não experienciou diretamente, já é uma replicação de algum comportamento que aconteceu de antecedências com seus avós, com seus bisavós, ou seja, a violência dentro do sistema familiar, ela vem sendo passada de geração para geração. Em algumas gerações se manifesta muito mais na violência emocional, outras se manifestam na violência física. Depende de como vai se manifestar, mas normalmente são dinâmicas que ocorrem de geração a geração. Então é um acúmulo, cada nova geração normalmente vai ficando pior. Aqueles que se calam diante da violência vai passando essa dor de forma mais intensa, de forma mais profunda para as próximas gerações. Tanto que uma das coisas que eu sempre trabalho muito, né, com as mulheres que chegam até o meu consultório, vítimas de violência, é que elas falem e procurem ajuda. Quanto mais escondido ficar, quanto mais a mulher se permitir ficar em dinâmicas de vergonha, ai, não vou contar, tenho vergonha, não, às vezes até em função de status social, né? Mais essa dor vai se propagar durante os anos. E sem falar fisicamente, né? O que a pessoa somatiza. Querendo ou não, tudo aquilo que tu guarda para você, de qualquer nível de violência, você pessoalmente tem interpretado como sendo uma violência, às vezes não foi da outra pessoa, mas você interpretou como sendo violência, né? Isso sim pode ser somatizado em dores, em doenças bem severas no corpo físico, né? A gente vê aí o câncer, nunca se houve tantos casos de câncer, não apenas no Brasil, mas no mundo, né? E a gente sabe que de um ponto de vista sistêmico e emocional, já é comprovado, inclusive cientificamente, que o câncer é o acúmulo de ressentimento e de raiva dentro da pessoa, né? É interessante. Nessa parte do tratamento sistêmico, acho que até uma pergunta que é bem polêmica, que sempre a gente ouve, né? Você tem que terminar, dar um fim no relacionamento. Há casos de casais que conseguem, através de uma busca terapêutica, fazendo constelação, haver uma reparação disso, mudar aquela máxima, a pessoa não muda. Eu penso que as pessoas mudam sim quando elas se permitem mudar, quando elas olham a sua história, ressignificam e tem a opção de mudar, de por vontade, querer. Mas aí qual a tua visão enquanto terapeuta que trabalha com esse foco sistêmico também, que já teve uma história, já teve uma vivência em relação a isso? Qual o teu olhar? Você falou bem, assim, o casal precisa estar disposto a transcender essa dor, né? Porque ambos carregam essa dor, tanto o agressor quanto a pessoa agredida, ambos carregam essa dor e quando eles se encontram é como se houvesse um choque, uma bomba nuclear estoura e um desperta no outro essas tendências, um gatilho. Exatamente, um gatilho, essas tendências que vão impulsionar dinâmicas que geram dor. Quando um desses dois apenas busca a sua cura, quando um dos dois apenas busca transcender essas limitações, inevitavelmente a conexão que antes existia, que era a partir da dor, se dissolve.
Então, para que um casal possa transcender e se renovar, se reestruturar dentro de um relacionamento, ambos têm que buscar auxílio. Então, no caso da constelação, que um pode constelar pelo outro, nessa máxima não funcionaria. Assim, quando você pode constelar pelo outro, não tem problema, né? Desde que esteja todos na mesma linha de hierarquia, né? Estando na mesma linha de hierarquia pode ser constelado, mas a questão é como isso vai reverberar no outro. E outra coisa muito importante é que não existe milagre, então não é uma constelação que vai resolver a vida de uma pessoa, mas é um profundo olhar para si mesmo, porque são vários os elementos que geram um comportamento agressivo. Então cada um precisa cuidar do seu jardim para que as borboletas possam vir, voar e polinizar, enfim, cada um precisa cuidar. Eu sempre tenho muito cuidado porque a constelação e assim como outros processos de terapia não fazem milagre, né? O que elas fazem é criar uma potência dentro da pessoa, auxiliando na retirada ou na transcendência daquela limitação, para que a partir disso a pessoa tenha comportamentos, decisões ou ações diferentes. Então não adianta tu mexer e a pessoa não fazer nada diferente, continuar da mesma forma. Eu gosto de ver assim, é como se fosse colocado uma luz sobre algo que está obscuro e as pessoas não se dão conta, não estão conscientes daquilo e elas passam a entender que pode ter algo por detrás que precisa ser visto. Exatamente. E tem pessoas que querem enxergar e mergulham fundo nisso, tem outras pessoas que não querem enxergar e não dão conta de enxergar. Às vezes até mais profundo, não é que a pessoa não quer, ela não consegue, né? Internamente há algo dentro dela que impede. E a gente precisa também saber respeitar o limite do outro. Muitas vezes dentro de um casal, que é onde gera muitos conflitos, é porque você tem que mudar, não, porque isso não está certo, isso não está certo, aquilo está errado, isso está certo. Não adianta você querer mudar o outro, porque é aquela máxima, né? Tudo aquilo que eu quero mudar no outro é tudo aquilo que eu não mudo dentro de mim. Então eu fico cutucando o outro para que o outro faça esse movimento. E se o outro não tem condições de fazer, começa a gerar conflito, começa a gerar briga. E daí tem o famoso apego, mas eu não quero mudar de relacionamento, eu queria que ele mudasse. Muda você. Exatamente. Só que as pessoas não estão muitas vezes dispostas a largar aquilo que construíram em cima da dor. E tem a ver também com a questão da zona de conforto, né? Às vezes eu vejo a pessoa, nossa, vai começar tudo de novo, vou ter que fazer tudo de novo. Aí ela já se apega a dores do passado, né? Às vezes de rejeições na infância, ou processos de separação. Ela só se pega ao passado porque ela não sabe como controlar o futuro, né? Eu sempre digo assim, a tua mente, ela não foi criada para te fazer feliz. A tua mente foi criada para te proteger e te manter vivo. Então, se você tem uma ferida, uma dor, ocasionado algum trauma na tua infância, tu vai criar a tua identidade, a tua personalidade em cima dessa ferida. Então, o que a tua personalidade, o teu ego vai fazer? Ela vai se comportar de forma a proteger aquela ferida. Qualquer coisa fora disso, como que eu vou agir? Quem sou eu sem essa ferida? Quem sou eu sem agir dessa forma? Então, muitas vezes é por isso que as pessoas se apegam a um relacionamento dizendo, mas eu amo ele, eu amo ela. Não, eu amo o comportamento que eu criei em cima daquela relação que veio de uma dor da minha infância. É assim que eu sei agir. Exatamente, ela protege de certa forma, que não é algo consciente, racional. É algo que eu tenho visto também, assim, bem recorrente, uma certa agressividade dessa geração, isso já voltando para os filhos, que não apenas esses relacionamentos, às vezes, ocorrem entre casais, mas os próprios filhos mesmo, de uma postura mais, como se não respeitasse aquela hierarquia. Não tem como respeitar uma hierarquia. Os filhos, eles não conseguem enxergar o pai como pai e a mãe como mãe, porque tendenciosamente o pai e a mãe não se comportam como pais e mães, né? Esse é o primeiro passo. Segundo passo, imagina assim, um filho, eu, tu ou qualquer pessoa, todo mundo é filho de alguém, né? Então, eu sou metade mãe e metade pai. Isso é o clássico, o espermatozoide, o óvulo, criou quem somos. Sim. Imagina o seguinte, essa criança que é criada, os pais se separam. Aí a mulher que a mãe representa odeia o pai. E o homem que o pai representa odeia a mãe.
Essa criança que é fruto de 50% de cada um vai se sentir como? Porque se eu olho para o meu ex-marido, vamos supor, e digo assim, meu Deus, foi o maior erro da minha vida foi eu ter ficado com esse homem. Ou se o cara olha para a mãe e diz assim, meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça que eu fui ficar com essa mulher? O que essas pessoas estão dizendo para o filho? Mas a gente não fala isso na frente do filho, não importa, é sentir, a criança sente que ela é uma pedra no sapato do pai e da mãe, porque a criança sente... Ou de um ou de outro, né? Ou às vezes dos dois. Os processos depressivos na adolescência, eles se dão basicamente em função disso, tá? A criança não sente que ela tem um lugar, porque ela foi um erro na vida do pai, ela foi um erro na vida da mãe. Às vezes acontece, inúmeras vezes, de um pai chegar para mim lá no consultório, um pai, uma mãe, chegar, mas eu amo minha filha, mas ela está com problema, isso ou aquilo. A primeira pergunta é, como é que é o teu relacionamento com o pai, com a mãe dessa criança? Não, olha, a gente só fala o essencial. Aí eu sempre digo assim, bom, então vocês estão plantando, querendo ou não, pela tua atitude infantil, de não limpar os pratos sujos que vocês deixaram ali atrás, vocês estão deixando para essa criança? E o que ela tem que ser? Ela tem que ser mais adulta do que vocês para poder aprender a lidar com essa situação. Então, como é que ela vai respeitar vocês e como é que ela vai ter apreço à vida de vocês se um deprecia o outro para ela? Geralmente as pessoas elas não se dão conta disso. Não. Eu vejo, infelizmente, muitos casos assim, de negar um lado desse, não, mas eu supro. Eu faço o papel, a pessoa ela é irresponsável, a pessoa não quer, então eu vou assumir esse papel. Enquanto que na realidade é a pior coisa que a pessoa pode fazer, né? Com certeza. Porque ela quer compensar algo que aí desregula todo, independente de quem tenha sido ou quem seja, né? Em dinâmica sistêmica a gente vai ver muito claramente que o excluído, aquele que é rejeitado, negado, se faz presente na criança. Então se a mãe, por qualquer motivo, seja ele qual for, rejeita o paterno, rejeita o pai, porque foi um safado, porque não prestou, porque me usou e foi embora, porque me abandonou, fugiu. Ok, o fato não importa. O que importa é que aquele homem é pai daquela criança. A dor que a mãe sente é a dor que é expelida e colocada para fora. O que a criança vai fazer? Ela inconscientemente vai ficar com a mamãe, no sentido de pegar a dor da mamãe para ela, então assim ela já deixa de ser criança para se tornar adulto, mas também inconscientemente ela vai se incorporar, energeticamente falando, dos comportamentos daquele que é excluído. Então muitas vezes a criança se torna o próprio pai dentro de casa, com os trejeitos, as formas, o que irrita ainda mais a mãe. Então vai criando uma série de conflitos cada vez maior. E o conflito ainda é maior, porque ainda vem o sentimento de culpa, porque aí tem aquele entendimento que tem que suprir algo que falta, só que ao mesmo tempo tem esse reflexo que incomoda, então... E esses processos dentro de relacionamento, outra coisa que é muito comum eu atender, são casais que já perderam a sintonia, seja ela sexual, emocional, que é o cardíaco, perder a sintonia mental, não tem mais os mesmos pensamentos, não tem mais os mesmos propósitos, ou a sintonia até espiritual, não sei quem acredita nisso ou não, mas energética, vamos colocar assim. Aquele casal que já perdeu a sintonia, mas por dogmas, estão juntos. Eu estou junto por causa dos meus filhos. Gente, a criança se sente culpada pela não felicidade do pai e da mãe. É um peso que a criança carrega. E assim, olhando para a fase adulta, eu já vi vários casos, a pessoa não consegue levar adiante relacionamentos, ou quando leva, são relacionamentos bem problemáticos em função disso, porque tomou o lugar de um ou de outro. Exatamente. E esse é um processo a ser feito. Eu falo e repito, não é uma constelação que vai resolver, é uma jornada que a pessoa precisa ter com ela mesma, de retorno para si, no sentido de enxergar de onde eu venho, quais são os conflitos que eu carrego dentro de mim, que eu projeto então no meu parceiro, eu projeto na minha parceira de forma inconsciente, cobrando do outro aquilo que eu não recebi na minha infância. Ou dos meus pais. Sim, dos meus pais, que eu não recebi dos meus pais. Tipo assim, eu tenho problema de relacionamento com os meus pais, pelo fato de não ter tomado eles enquanto pais. Isso, não aquela temos coisa, visto. não, eu sou a mãe da minha mãe, eu sou a mãe do meu pai, que é totalmente errado, né?
E é bem complicado, eu acho isso tão delicado, porque também é uma forma da gente repensar, e nisso eu acho muito interessante, eu gosto muito da constelação, no sentido de trazer esse entendimento, do não julgamento, e que quando você se coloca, você entende que eles são maiores, mas são maiores, você consegue ver que bom que eles são maiores, né? Você alivia esse peso de responsabilidade. São vários os elementos, né? A gente vai ver que tanto a constelação traz esse olhar mais amplo para a família, para tudo que aconteceu, né? Antes de você mesmo nascer, que impacta no teu nascimento, como também existe a parcela do indivíduo com crenças enraizadas desde a infância. Por exemplo, tá? Uma cliente minha, eu estava, antes de vir para cá, terminando com ela, foi até uma áudio sessão, e ela assim, Fê, eu cresci uma vida inteira escutando da minha mãe que se o amor não tiver paixão, então não é amor. Então hoje ela está num relacionamento, mas o conflito da vida dela é porque não tem paixão. Então ela já enxergou a mãe, já aceitou a mãe, já enxergou o pai, já aceitou o pai, mas a crença está ali. E isso também precisa ser trabalhado, por isso que é uma jornada, porque a pessoa vai se descobrindo, entendendo o que ela carrega dentro dela, que não pertence mais a ela, mas pertence àquela criancinha ferida ali da infância, que projeta essas dores na fase adulta. E que de repente era da mãe, né? É da mãe, é da avó, é da bisavó, mas vai carregando, porque isso não se desfaz de uma hora para outra. Esses são processos muito profundos, enraizados, que as pessoas não se dão, às vezes, até conta o que está por trás disso tudo. O que eu mais vejo é que chegam pessoas ali na fase dos 35, 40 anos, que daí as pessoas dizem, é a crise dos 40, né? É como se, de forma inconsciente, o teu coração dissesse assim, ok, eu cansei de viver a vida que os outros disseram que eu tinha que viver, conforme a regra que os outros disseram que eu tinha que seguir, e agora eu preciso descobrir quem eu sou. Só que o que eu sou, se eu não sei nem quem eu sou ou para onde eu vou ter que desconstruir tudo isso que eu construí para poder reconstruir. Então a pessoa começa a entrar num conflito, daí ela trava muitas vezes. Que é onde, será que esse aqui é o trabalho que eu quero? Será que é essa família que eu busco? Será que esse é o relacionamento que eu preciso? Surgem os questionamentos. E a necessidade de controle, né? Eu vejo isso, principalmente entre as mulheres, eu vejo que tem muito forte essa necessidade de, talvez, de ter que dar conta de muitas coisas, muitas atividades, muitos compromissos, muitas responsabilidades, essa necessidade de estar no controle em relação a tudo, relacionamento, vida dos filhos, cuidando, direcionando como tem que ser, o quanto que isso daí também poda essa liberdade de ser dela ser, porque ela está ali no controle. É que se tu parar também para pensar de uma forma histórica, a gente vai ver que nós estamos vivendo há 8.000 anos dentro de um patriarcado, né? Sim. E o que é o patriarcado, se não a visão do masculino sobre o sistema. Só que se deturpou ao longo dos anos essa visão do masculino por um supramasculino. Então a gente vai ver que a característica do supramasculino é a conquista. Eu preciso conquistar a qualquer custo. Sozinho, ok, melhor, porque daí eu não tenho que dividir com ninguém. Então, se são 8.000 anos de patriarcado, a gente vai ver que essa dor, ela está inserida no DNA de muitas e muitas e muitas gerações de homens e de mulheres. Então, quando a gente vem aqui para o Ocidente, a gente não vai ver nenhuma referência feminina de poder. Não existe santa, com talvez Madre Paulina, agora que foi canonizada, acho, né? Se eu não estou enganada na informação, mas a gente não vê referências de mulheres no poder, referências de mulheres no Ocidente, femininas, no Ocidente de poder. A não ser que sejam mulheres mais masculinizadas, com mais energia de masculino, que daí vem para a conquista. Então, quando uma mulher com uma energia de masculino entra num relacionamento, ela vai entrar na mesma energia que o masculino, ou seja, quem é que manda mais? Quem é que conquista mais? Quem é que pode mais? Não é nenhuma questão consciente, é uma questão totalmente inconsciente. Com certeza. Então, é muito forte esse processo. E o quanto que isso daí desregula tudo, né? Porque a gente tem que estar em equilíbrio do yang e do yin.
Sim, A gente tem que estar, tanto sim. independente do gênero, tem que ter esse equilíbrio para poder fluir essa energia produtiva, sem essa necessidade de quem sabe mais, de quem pode mais. Exato. O feminismo, ele vem com uma ferramenta muito essencial para que as mulheres possam realmente conquistar o seu espaço, conquistar o seu poder. Só que o que eu sempre falo é um feminismo baseado num feminino profundo. Então a mulher precisa aprender a reconectar com esse feminino. E muitas vezes, para você reconectar com o feminino, você primeiramente tem que reconectar com o teu materno. Porque como que eu vou ser uma mulher de verdade se nem a minha mãe eu aceito? Se nem as mulheres da minha família eu aceito? Assim como muitas meninas que chegam no meu consultório e dizem, porque a minha avó foi uma bruxa para o meu pai. Essa é a história que foi contada, eu não sei o que aquela mulher carregava no coração para ter talvez determinados comportamentos mais doloridos. Então a gente vê que a dor do feminino já vem de muito tempo atrás, de rechaçando, criticando, negando, ela é a louca. A gente vê TPM, sei lá, da época das nossas bisavós, elas eram loucas, não tinham TPM, entende? Sim. Então... E é aquele livro, né, que é um clássico, Mulheres que Correm com Lobos, que mostra, eu acho muito interessante essa visão do lobo, né, que ele foi também marginalizado, visto como é que os contos de fada, eles vão sendo naturalizados, aquelas histórias, como verdades, e a gente vê isso, essa questão da bruxa, da mulher, do lobo. Tens um trabalho assim, né, Fernanda? Fala um pouco pra gente dessa parte terapêutica em grupo do Sagrado Feminino. Tem um workshop que eu faço que é o Despertar da Deusa. Ele trabalha com dinâmicas sistêmicas, com atos mágicos, com liberações de crenças, voltado todinho para a dinâmica do feminino da mãe. Então, todo o workshop a gente vai buscar reconectar com a mãe, reconectar com as mulheres do teu sistema, para que você possa reconectar com você mesma, porque elas habitam em você. E se há alguma parte delas que você exclui, seja por qualquer movimento mínimo que for, você deixa de se tornar inteira. Então, quando você começa a encontrar essa verdade dentro de você, é aí que o real empoderamento da mulher ocorre. Quando ela sabe quem ela é, de onde ela é, qual é a história da qual permeia a alma dela, a própria vida dela, isso dá poder. Porque daí ela começa a entender o que ela pode ou não repetir dentro da própria vida. Poxa, mas eu estou repetindo isso da minha mãe. Olha, mãe, tudo bem, eu acho que foi difícil para ti, mas eu deixo contigo, eu tomo uma decisão diferente. Isso serve não apenas para as mulheres, quanto para os homens, né? Então é uma ferramenta muito profunda e a gente também trabalha com uma dinâmica dentro desse workshop, que é com mulheres que sofreram violências e agressões. Então, nesse workshop a mulher tem a chance de... É uma dinâmica forte, transformadora, porque ela tem a chance de, no momento do abuso ou do estupro ou da violência, reviver aquela dinâmica, ir para os braços ou da mãe ou do pai, sistemicamente falando, que foi aquele que faltou, e se libertar desse trauma. Porque a gente vê que as mulheres vêm de todos os sistemas, principalmente o brasileiro, todos sofreram abusos, violências e estupros. Então isso vibra dentro da mulher. Se diz desde a época da colonização, da invasão portuguesa. Exatamente, desde lá. Então a gente sabe que essa é uma dor... É porque a gente está ligado, né, ancestralmente. Exatamente. Até no programa anterior foi falado sobre isso. E isso está tudo conectado. Você é fruto, muitas vezes, que você não sabe, né? Mas você é fruto, talvez, às vezes, de um relacionamento que um trisavô pegou uma índia pelo cabelo e estuprou. Você não sabe. Mas isso pode ocorrer, e isso é forte, isso está em nós. É uma sociedade que a gente vai ver que o feminicídio está aumentando cada vez mais, e se o feminicídio está aumentando cada vez mais, isso está trazendo sistemicamente uma informação que houve, né, muitos abusos, violências lá atrás e que agora toda essa dor está sendo revivida para que isso possa ser transmutado. Mas se não for transmutado, as próximas gerações vão sofrer esse impacto como num ciclo novamente. Então a mulher buscar se libertar dessa dor, ressignificando toda essa dor em amor, para que ela possa dar passos mais saudáveis, porque uma mulher que tem
abuso, violência, estupro no seu sistema, uma mulher que não vive inteira e não vive feliz, ela pode viver com a capa, com a máscara do bem, mas internamente a dor dela ainda está presa. Sim. Nem sexualmente falando ela consegue se libertar. Interessante isso que você está falando, até não só em relação às mulheres, mas a importância também dos homens serem conscientes disso. Então, dessa questão ancestral, dessa questão, porque assim, isso daí vai se replicando, né, para claro, gerações futuras. No último workshop Despertar da Deusa, nós tivemos a felicidade de ter um homem participando, né? E foi muito rico porque numa dinâmica sistêmica ele interpretou o abusador, que foi incluído. E quando terminou o workshop, ele olhou para mim e disse assim, isso tinha que ser trabalhado em todos os presídios masculinos, porque o homem vê a mulher, ele passa a ver a mulher de uma forma diferente. Ele chorava, contando, não, Fernanda... Só quem já passou por no próprio sistema, né, da questão sistêmica, falando de uma constelação, o quanto que é forte, que só, não adianta a gente falar, se a pessoa não vivenciou, ela vai achar que não é bem assim. Eu digo por mim mesmo, antes eu tinha uma visão, não é assim. Isso daí tem muito de autossugestão, né? Até passar e dizer, meu Deus, a gente tem sensações e movimentos que nós não teríamos racionalmente. Então, realmente, a pessoa ela tem que vivenciar para poder entender a dimensão disso. É o campo de informações, né? Quando você entra no campo de informações daquela pessoa, você tem acesso a informações do que compõe essa pessoa. E de que tudo que foi vivido e experimentado, porque nós somos, do meu ponto de vista, seres de energia, né? Então, se nós somos seres de energia, a energia ela é composta por emoções e pensamentos. E essas emoções e pensamentos, elas vêm desde muito longe. Então, tem uma máxima, que é um desenho que rola na internet, que eu acho sempre aquele desenho muito legal, que mostra uma mulher grávida. Essa mulher é a vovó, grávida da mamãe, que é o bebezinho dentro da barriga da mamãe, mas essa mamãe já carrega os óvulos que vão gerar os filhinhos dela. Então, os netinhos da vovó já estão sendo gestados pela vovó. Então, tudo aquilo que a avó viveu ou vive na gestação da mãe, os óvulos já estão recebendo essa informação. É incrível, né? Tem muito mais coisas que as pessoas possam imaginar em termos de energia, em termos A minha última especialização agora foi em epigenéticas, né? Que é a informação dos teus genes e como eles se modificam a partir das crenças que você carrega. Então, nessa cena que eu acabei de dizer, se a mãe acredita, viveu ao ponto de sentir que foi violentada e agredida pelo pai, a mãe, que está na barriguinha, né, da vovó, recebe essa informação e a netinha que está no óvulo também recebe essa informação. É uma crença que passa de geração para geração. Sim, e gera tem bastante coisa. Comportamentos assim. Fernanda, a gente vai ter que marcar um outro dia para continuar essa conversa, porque realmente tem muito, até de transplantados, tem muitos casos que tem, muita coisa, mas o nosso horário, ele infelizmente já está acabando. Queria te agradecer. Obrigada também. E já continua a pauta para um próximo programa para a gente falar disso, né? Claro. Quanto é importante essa questão energética. Como é que as pessoas elas podem te encontrar? Elas podem me encontrar no Instagram, FontouraFer13, que eu estou sempre postando conteúdo por lá. E lá. Então tá. Hoje nós vamos ficar por aqui e vamos continuar no nosso próximo programa falando também a respeito de dança, o quanto que a dança ela é terapêutica e o quanto que a gente pode se reconectar com a nossa essência através dela. Hoje nós ficamos por aqui.